Marcos, capítulo 4, versículo 35. Quando você achar, você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles então o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse Jesus: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos. Todo mundo, a maioria conhece essa passagem aqui que a gente acabou de ler. Jesus acalmando uma tempestade. Jesus dormindo no navio, no barco, e o barco começa de repente a encher-se d'água por causa da tempestade. Amém? Mas a gente tem um contexto antes disso. Por que Jesus dormiu naquele momento, querido? Primeiro, Jesus dormiu porque ele estava cansado da sua rotina daquele dia. Jesus havia pregado sobre diversas parábolas pouco antes daquele momento acontecer. Jesus falou da parábola do semeador, falou de diversas parábolas, como a parábola da candeia. E depois de pregar para aquela multidão, Jesus então chama os discípulos, entra no barco e diz: Passemos para outra margem. E Jesus, como um ser humano, como nós que esteve aqui, sentiu cansaço, sentiu sono. E como nós, Jesus também se preparou. Ele não dormiu de qualquer jeito naquele barco. Ele pegou a almofadinha dele, colocou no barco e deitou sobre o travesseiro. Obrigado, Natan. Mas a gente precisa também, além de entender o que Jesus tinha feito naquele dia, antes daquele acontecimento, a gente precisa entender mais uma coisa. Ali onde os discípulos estavam com Jesus, era o Mar da Galileia, bastante conhecido pelos discípulos, local doméstico até para eles. E aquele mar, ele tem água doce. Alguns teólogos falam que aquilo é uma lagoa, com 21 quilômetros de extensão e 14 quilômetros de largura. E ele está no meio de um espaço montanhoso. Então, mesmo durante o dia, durante o sol a pino, vinha um vento como esse que está entrando aqui balançando as águas, mas numa velocidade muito maior e causava todo aquele rebuliço. Certo? Então vamos lá, vamos recapitular toda essa passagem para a gente entender. Jesus então sai com os discípulos, entra no navio, fala para ele: Passemos a outra margem. Os discípulos obedecem, vão com Jesus para outra margem. No meio do caminho, a Bíblia diz que começa então, e o barco começa a acontecer o que com ele? Se encher d'água, começa a balançar. E aí, desse texto, eu vou mostrar para vocês as 3 perguntas fundamentais que estão dentro desse texto, amado. A primeira pergunta, vamos lá. Quando eles viram o barco encher-se d'água, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Foram lá e chamaram Jesus, Jesus dormindo. Aí eles acordam Jesus. E o que eles falam para Jesus? Mestre, não te importa que pereçamos? Ô Jesus, a gente está sofrendo aqui, você não vai fazer nada? Essa é a primeira pergunta desse texto. Agora eu quero falar para mim, falando de você. A gente também não faz isso? Quando chega a tempestade na nossa vida,
quando chega alguma situação adversa, quando o nosso navio começa a balançar, quando alguma coisa nos balança, quando alguma coisa começa a tirar a nossa paz. Muitas vezes a gente faz isso também. Ei, Deus, olha aqui para mim, você não está vendo que eu estou sofrendo? Jesus, não te importa que eu pereça? A gente também faz isso. E amado, é comum a gente fazer isso. É ou não é? Eu queria que você pensasse agora aí no teu lugar. A gente tem alguma coisa que tem nos abatido, abalado? Alguma situação que tem às vezes tirado a nossa paz, o nosso sossego? Ou aquela situação que muitas vezes você vai dormir e você lembra daquilo? Porque às vezes o nosso melhor psicólogo é o travesseiro. Porque quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a gente começa a refletir de muitas coisas. Muitos têm, eu tenho, muitos passamos por essas situações. E eu queria que você se colocasse agora no lugar desses discípulos. Olha o conflito na cabeça deles. Porque os discípulos enfrentaram aquela tempestade obedecendo uma ordem de Jesus. E quando eu e você estamos lá, firmes, obedecendo a uma ordem de Jesus, procurando obedecer a palavra, seguir o Senhor, e aí a casa cai. Isso acontece ou não acontece? E a gente entra nesse mesmo conflito que os discípulos. Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Senhor, eu tenho te buscado, Pai, eu tenho tentado, eu tenho feito o meu melhor, mas o que está acontecendo? Jesus, não te importa que eu sofra? Muitas vezes a gente faz isso. E a gente faz isso porque nós somos humanos, como Jesus foi quando esteve aqui, como os discípulos eram humanos. E qual foi a atitude que eles tiveram quando eles se viram em meio a essa tempestade? Buscaram a quem? A Jesus. Amado, eu quero que você abra a tua palavra agora em Mateus, no capítulo 11, no versículo 27. Se imagine no lugar dos discípulos. Os discípulos conheciam como a palma da mão aquele mar da Galileia. E às vezes você está num lugar que para você está tudo tranquilo. E do nada vem aquela situação que te derruba. Do nada. Ali está tudo paz. Você está indo com Jesus para outra margem. E de repente vem algo para te derrubar. Isso é comum acontecer, irmãos. Porque a gente está vivendo essa vida. É verdade ou não é? Todos estamos sujeitos, amém? Mas eu quero que você abra a sua palavra então. Quem achou aí? Mateus 11. Glória a Deus. Mateus 11, no versículo 27. Glória a Deus. Vou colocar aqui em cima para segurar, que o ventilador está virando as páginas. Olha o que diz o versículo 27. Vamos até o versículo 30. Vamos do 28 ao 30, amados. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Querido, glória a Deus. Isso é para você e para mim. Isso é para nos fortalecer quando algo acontece e quer nos abalar, amado. Nós todos estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos, amado, a uma má notícia, a uma situação que possa nos abalar, possa nos tirar do eixo. E o Senhor já fala aqui, você está sobrecarregado,
Tem alguma coisa? Eu quero que você pense aí. Pensa com você. Tem alguma coisa que está tirando a tua paz? Que só você saiba? Que nem o teu melhor amigo, nem o teu ombro amigo saiba? Tem alguma situação que você tem orado constantemente? Tem? Sempre tem, amados. Algo que esteja tão pesado que nos tira do eixo e nos tira do foco onde a gente está. Muitas vezes você vai para o trabalho com a cabeça naquela situação. Você vem para a igreja e aquela situação martelando. Você vai dormir e acorda pensando naquela situação. Você não dorme pensando naquilo. O Senhor diz: vinde a mim, traga essa situação para Ele. Você está se sentindo cansado? Tem algo que está te cansando, que está te oprimindo, que tem oprimido a tua alma? Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... É Ele que vai aliviar. O que Ele está dizendo é: vinde a mim, vá até Ele. Está tirando a sua paz? Vai até Jesus. Está te tirando do eixo? Vá para Jesus. Os discípulos fizeram isso. E o curioso é que com aqueles discípulos, essa situação ela veio de repente, ela veio do nada. Eles tinham habilidade de mar, eles eram pescadores, e onde eles tinham habilidade é que veio aquela situação. Aonde eles poderiam ter algum tipo de domínio é que veio aquela situação. Onde eles podiam controlar, onde teoricamente eles poderiam controlar. E o que eles fazem? Acordam Jesus. E Jesus humano, mas Jesus Deus. Vocês acham que Jesus não tinha o controle daquela situação? Tinha ou não tinha? O que ele faz então? Ele acorda, simplesmente ele diz: aquieta-te e acalma-te para o mar. Olha agora a segunda pergunta desse texto. E a segunda pergunta ela é feita por Jesus. Jesus diz: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Eu quero fazer algo diferente agora com você. Eu só vou te pedir o seguinte: se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero que você agora, se você puder fechar os teus olhos, só para você ouvir o que eu vou ler para você. Eu vou ler 4 passagens bem rápidas. Para você que está se sentindo cansado, oprimido, ou para você se fortalecer. Pense naquilo que possa estar tirando a tua paz agora. Pensa na situação, problema. Se você não tem nada disso, graças a Deus, ouça isso, porque essas passagens vão fortalecer a tua alma, vão fortalecer o teu coração. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O seu socorro vem do Senhor. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dorme aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. Permaneça de olhos fechados agora. Agora em Isaías, capítulo 40 de Isaías, diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor Criador, não se cansa e nem se fatiga? Ei, o Deus que te guarda não se cansa de te guardar. Ele não fica fatigado, amado. Marcos,
capítulo 10 agora, versículo 27 diz assim: para os homens é impossível, contudo para Deus não, porque para Deus tudo é possível. Ei, para Deus tudo é possível, amado. Vá se fortalecendo com as promessas, as palavras do Senhor. Livro de Apocalipse 19, versículo 16, diz assim: tem no manto e na sua coxa um nome escrito, é Jesus com esse nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplauda Jesus. Aplauda Ele. Pode se assentar, querido. Pode sentar. Eu não sei, de repente, em que situação você se enquadrou aqui. Não sei o que pode ter ou pode estar te incomodando. Mas olha aqui o que Deus é, quem Deus é, quem Jesus é. Olha do que Ele é capaz. Isso aqui não é palavra minha. Se fosse a minha palavra, você poderia duvidar. Eu sou falho. Procuro não ser, mas não sou perfeito. Ele é perfeito. Ele foi e Ele é perfeito. É palavra dEle. E Ele não é homem para que minta. Amém? E agora, depois de a gente ter escutado tudo isso, é para a gente se imaginar de novo no lugar daqueles discípulos. Aqueles discípulos, então, eles andaram com Jesus, não andaram? Eles viram um monte de milagres. Eles viram Jesus curando, Jesus dando vistas aos cegos. E então eles veem aquele mar, eles veem a água entrando no barco. Eles não conseguem fazer nada, então eles se desesperam e chamam Jesus. E aí, Jesus acalma a tempestade, porque Jesus cumpre a palavra dele. Vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele aliviou aquela situação. Ele consertou aquela situação. E aí ele vem com a paulada. Ei, por que sois tímidos? Não tendes fé? Falando para os discípulos, em outras palavras: ei, vocês não andam comigo? Vocês não viram do que eu sou capaz? Vocês não viram o poder de Deus? Então por que ainda estão dessa maneira? E agora a paulada é em nós. A gente ouviu várias dessas promessas aqui agora. Então, por que se desesperar, amado? Olha quantas palavras o Senhor tem para nós. Olha quantas promessas Ele faz. Por que ainda somos tão tímidos? Quem lembra daquela palavra que eu dei no outro domingo? Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, aumenta a nossa fé, Pai. Está tudo aqui. Que o Senhor aumente a nossa fé. Essa pergunta foi de Jesus para os discípulos: por que ainda não tendes fé? Jesus aliviou a tempestade, trouxe o alívio. E a terceira pergunta desse texto é: os discípulos entre si, depois de ver o milagre que Jesus fez, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha só que coisa, né? Eles andando com Jesus, ali lado a lado com Jesus, depois que Jesus faz o milagre, eles falam: eita, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não sabiam do que Jesus era capaz? Ou eles estavam deixando aquela situação, aquele emocional do desespero abalar a fé deles? Eles estavam ali, irmãos, tendo a síndrome do Tomé, né? Eles só se impressionaram depois que viram Jesus acalmando o mar. Viram Jesus fazendo, então, quem é esse?
Jesus é todo poderoso, amado. Jesus é todo poderoso. Ele tem todo o poder que foi dado pelo Pai para Ele, para estar conosco, para caminhar conosco, para nos ajudar, amado. E desse texto, depois dessas 3 perguntas que são feitas no texto, tem 2 verdades aqui que a gente pode extrair desse texto. A primeira: não acontece nada na sua vida que esteja fora do controle de Deus. Mesmo Jesus dormindo naquele caso, Ele acordou e deu situação, resolveu aquela situação. Não, eu acho que vocês não entenderam. Vocês não entenderam, não é possível. Não acontece nada na sua vida que esteja fora do controle de Deus. Deus controla tudo, amado. Deus está controlando a sua vida. Deus tem tudo sob controle. Só faz assim, ó. Pega o volante que você está achando aqui, ó. Ó, tô todo pá aqui, ó. Dá para Ele. Ele é habilitado. Ele é habilitado pelo Pai. Deixa na mão dele, querido. Bastou uma ação de Jesus para que uma tempestade literal que veio contra os discípulos se acalmar assim, ó. Ei, acalma-te. Parou. Basta apenas uma palavra e o meu servo, não é? Quem se lembra dessa passagem? A palavra de Jesus é poderosa, amados. Essa palavra, ela é poderosa, ela não é um livro. Ela é palavra de Deus. Ela muda a sua vida. E eu quero te mostrar para a gente fechar. Como Jesus mostra, como a Bíblia nos mostra que Deus tem tudo sob controle e nos conhece. Você sabia que Jesus te conhece? Desde o momento que você nasceu, Ele te conhece. Você está aqui, você pode nem buscar o Senhor, você pode estar vindo aqui pela primeira vez, mas Jesus já te conhece. Abra lá a tua palavra do Senhor em Apocalipse. A gente vai ler vários versículos em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Aqui são as cartas às igrejas do Apocalipse. E eu quero que você veja como o Senhor entende todas as coisas e nos conhece. Amém? Apocalipse 2:2. Carta à igreja em Éfeso. Olha aqui. Jesus falando. Jesus, na sua forma glorificada, falando aqui, olha. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Primeira igreja, Éfeso, conheço as tuas obras. 2:9 agora, versículo 9. Para a igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 2 igrejas, Jesus conhecia a obra delas. Vamos para a terceira igreja agora, versículo 13, carta à igreja em Pérgamo. 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Palavras duras para algumas das igrejas. Que conservas o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. 3 igrejas, Jesus dizendo, conheço as tuas obras, te conheço. 4ª igreja, em Tiatira, versículo 19, diz assim, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas obras, mais numerosas são que as primeiras. Capítulo 3, versículo 1. A igreja de Sardes agora. Ao anjo da igreja de Sardes escreve,
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Versículo 8, Igreja de Filadélfia. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 15, a última igreja do Apocalipse, Laodiceia. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Amado, Jesus conhece a tua obra. Jesus te conhece. Jesus me conhece. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele sabe aonde está a tua força, Ele sabe quais são os teus dons, Ele sabe quais são as tuas habilidades, mas Ele também sabe onde são as tuas fraquezas. E quando a tua fraqueza, ou quando aquela situação, quando o dia mal bater na porta, amado, vamos fazer como Ele fez lá, como a palavra diz lá. Os discípulos levaram aquela situação para Jesus. Se por acaso, amado, você estiver na situação no dia mal, por acaso algo estiver tirando a tua paz, lembre-se dessa passagem. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele vos aliviará. Não é a minha palavra, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra dele. Se coloque de pé, amado, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, não temos palavras para te agradecer, Senhor, pelo quanto o Senhor nos conforta, Pai. Não temos palavras para agradecer quantas promessas de força, de fortaleza o Senhor tem dado a nós, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua graça em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela Tua misericórdia, Pai. Senhor, que nós possamos sempre nos lembrar disso, que esta palavra possa ficar cravada em nossos corações, Jesus. Que se algo estiver tirando a nossa paz, nós possamos levar isso a Ti. Que se a tempestade estiver chegando e a água estiver entrando no nosso barco, algo estiver tirando a nossa paz, Senhor, nos balançando, Pai, que nós possamos nos reconfortar em Ti, porque o Senhor nos alivia, porque para Ti todas as coisas são possíveis, Pai, porque Tu és o Rei dos Reis e Tu és o Senhor dos Senhores, porque Tu tens toda a autoridade, Pai, Tu tens toda a autoridade, e Pai, o Senhor é todo poderoso, Jesus. Obrigado pela Tua bondade, Jesus, obrigado pela Tua misericórdia por nós, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. E eu oro, Pai, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, Jesus. Que se há alguma situação sobre a vida de qualquer que seja aqui, Jesus, tirando a paz deles, Pai. Senhor, incomodando, Jesus, tirando o foco, Pai. Oh Deus, vem com o Teu poder. Alivia, Jesus. Imploramos porque nós dependemos de Ti, Jesus. E sabemos que não há melhor mãos do que as Tuas. Não há melhor palavras do que as Tuas, Jesus, que nos enche. Palavras capazes de acalmar a nossa alma, o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E se há algum mal sobre a vida de algum irmão meu aqui, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo levante de Satanás contra a vida dos meus irmãos neste lugar, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Toda cilada, tudo aquilo feito para atrapalhar, para causar problema na vida dos meus irmãos, que em nome de Jesus Cristo seja desfeito, Pai. Senhor, nós confiamos em Ti e entregamos, Pai, o controle, a direção das nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Ser feita a Tua vontade em nós, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Querido, aplauda o Senhor.